Você sabia que o espetacular Homem-Aranha 3 de Andrew Garfield, que foi cancelado, seria muito bizarro? Quer saber absolutamente tudo o que aconteceria nesse filme se ele não fosse cancelado? E será que se esse filme ainda acontecer, o que é o nosso grande sonho, será que vai ser bizarro assim? Ou eles vão arrumar? Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e depois de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com a volta de Andrew Garfield, geral queria o retorno dele no seu filme, no seu próprio filme, o espetacular Homem-Aranha 3, que foi cancelado, mas esse filme seria bem tenso, bem complicado realmente, tá? A começar pelo Peter Parker, que depois da morte da Gwen, ele acabou ficando completamente desequilibrado. Ele estava lidando com o luto e ele não segurava mais a força. Então ele ia descontar absolutamente tudo nos próprios vilões. E não seria só isso. Não bastasse o Peter do Andrew Garfield tá daquele jeito, ia ter uma coisa que pioraria muito. Que sim, ele usaria o simbionte Venom no seu traje, ele iria usar o traje preto. Olha só que louco. Então, se ele já estava naquele luto, naquela revolta, ele usar um traje que altera a sua percepção e deixa ele muito mais violento. E aí, o bicho ia pegar. A coisa ia ficar realmente muito complicada. Mas antes da gente continuar falando sobre esse filme, porque tem muita coisa bizarra, eu ainda nem comecei. Se você gosta de uma edição assim, ó, sensacional, quer fazer seu canal crescer cada vez mais com edições muito boas, eu vou deixar o contato aqui do Daniel, que ele é um editor assim, ó, sensacional. O cara é muito bom. E olha, pode ter certeza que a edição ajuda muito a crescer o seu canal no YouTube. Já aproveitando o momento jabá, se você tá caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana para saber absolutamente tudo sobre ele, o nosso cabeça de teia. Mas bora voltar e continuar falando sobre o espetacular Homem-Aranha 3 cancelado. Mas a ideia original do pessoal da Sony lá era utilizar o Sexteto Sinistro. Eles têm uma obsessão gigantesca em utilizar essa equipe, né? Tanto que na cena pós-crédito do espetacular Homem-Aranha 2 apareceu ali algumas coisas do Sexteto Sinistro, como os tentáculos do Dr. Octopus, algumas outras coisas, né? As asas do Abutre e por aí vai. Então eles formariam o Sexteto Sinistro, mas não é só isso. Teremos outro Duende Verde, o Duende Verde do Norman Osborn. Mas por que será que mataram o cara em espetacular Homem-Aranha 2 para trazer de volta dos mortos? Não faz sentido nenhum, né? É muito louco isso. Mas os dois voltariam sim. Como? A gente não sabe. Mas não é só isso, a bizarrice não acaba por aí, porque nos filmes anteriores, né, em Espetacular Homem-Aranha 1, eles mataram o Capitão Stacy, em Espetacular Homem-Aranha 2, eles mataram a Gwen Stacy. E aí a coisa fica complicada, porque segundo esses roteiros aí, eles voltariam os dois à vida, tanto o Capitão Stacy quanto a Gwen. E segundo os vazamentos que já falaram sobre isso, eles voltariam com poderes. Olha só que louco. E aí rolou várias teorias, muita gente falando que eles ganhariam seus poderes e voltariam à vida graças ao DNA do Peter com o sangue do Homem-Aranha, que é geneticamente modificado e faria com que os dois voltassem à vida. Então teria uma Spider-Gwen com poderes de Homem-Aranha? Uma Spider-Gwen zumbi? Não é possível. Isso é bizarro demais, né? Outra ideia é que a Gwen poderia vir de outro universo, aí já colocando o multiverso nesse filme, o que eu acho bem mais improvável, até porque a ideia de multiverso nos filmes surgiu bem depois, então eu acho que isso não rolaria. Mas era tanta bagunça, mas tanta bagunça, que o diretor Mark Webb e também o Andrew Garfield não estavam gostando absolutamente nada do que estava acontecendo. A Sony tinha pirado, e a gente sabe que a Sony pira mesmo, né? A gente já viu em Morbius, a gente já viu em Venom, iam pirar em Espetacular Homem-Aranha 3 e a coisa ficaria bem mais complicada do que a gente imagina. Então o que aconteceu? O Andrew Garfield, que estava muito empolgado pro papel, sempre foi um grande fã do Homem-Aranha, ele viu que esse roteiro era tão ruim, tão bizarro e tão sem sentido, que quando teve o lançamento, ia ter o lançamento oficial de O Espetacular Homem-Aranha 3 aqui no Brasil durante a Copa de 2014, o Andrew Garfield sequer apareceu no evento. Ele furou o evento, olha só que coisa louca, né? E o que aconteceu? A Sony, né, os executivos da Sony não gostaram nada e acabaram fazendo o quê? Demitindo o cara. Demitiram o Andrew Garfield sem ao menos ter uma continuação, o final da sua trilogia. E a oportunidade é agora, né, da Sony fazer alguma coisa realmente que preste, alguma coisa bem legal, que eles aprendam com seus erros e façam alguma coisa se isso rolar, mas parece que a Sony não tá aprendendo muito, né? Então fica realmente muito complicado. Ainda teremos uma Mary Jane da Shailene Woodley, que acabou gravando cenas para Espetacular Homem-Aranha 2 e as cenas seriam cortadas, ela apareceria em um Espetacular Homem-Aranha 3.
também. Isso também seria muito legal. Mas aí depois de todo esse caos, depois do Andrew Garfield pular da barca, né, ser demitido pela Sony, rolou aquele acordo, aquele grande acordo entre a Marvel Studios e a Sony. A Sony estava completamente perdida, a Amy Pascal não sabia o que fazer e o Zé Boné, o nosso Kevinho, apareceu lá e resolveu a situação. E a partir daí eles começaram a criar o projeto do novo Homem-Aranha dentro do MCU. E aí surgiu o Tom Holland. E tudo isso acabou ocasionando, né, em Homem-Aranha No Way Home, um encontro dos três, algo realmente sensacional. Mas eu quero saber a tua opinião. Gostaria que esse roteiro fosse respeitado e utilizado se caso role ou rolasse o espetacular Homem-Aranha 3 ou um roteiro completamente novo? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele. O nosso Cabeça de Teia. Até mais!